Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui fazendo mais um vídeo para o canal Minhas Leituras e Impressões. E o livro de hoje é este aqui, A Cabana do Pai Tomás, da autora Harriet Beestowey, certo? E eu queria muito fazer esse vídeo sobre esse livro, gente. Foi um livro que me marcou bastante, certo? Então vamos lá, vamos começar. Então, o tradutor desse livro é o Herberto Salles, certo? E dessa editora aqui. A editora é de Ouro. Muito bem. Então, a gente começa dizendo que esse livro, ele tem vários personagens marcantes, né? Como a Elisa, o esposo dela, o George Harris, a Evangelina. Embora o título já venha com o nosso personagem principal, que é o Pai Tomás, tem esses outros personagens aí. E o nosso personagem mais marcante, né, é o que a gente acabou de falar, né, o Pai Tomás, o dono da cabana. E desde já eu já antecipo que tem um capítulo que leva o título do livro, certo? E esse livro aqui é o meu primeiro livro de literatura clássica americana, certo? Foi uma ótima experiência, foi muito bom. E é interessante falar sobre esse livro, que ele já foi traduzido para várias línguas, 37 línguas. A gente tem como a gente saber aqui pelo livro. O livro, ele nos dá essa informação, certo? E é minha primeira leitura de literatura clássica americana e também é a minha primeira leitura sobre o tema escravidão, certo? Alguém pode se perguntar assim, mas Oline, foi proposital, né? Não ler sobre esse tema, uma curiosidade, né, de saber alguma coisa sobre a escravidão, e principalmente a escravidão de outra nação, né, que não a nossa, a escravidão americana, não. Esse livro caiu no meu colo, assim, eu saí de férias e queria ler uma literatura e de preferência que fosse livrinhos mais curtinhos, como esse aqui tem 176 páginas, certo? E aí no finzinho tem a biografia da autora. Então, aí eu fui na biblioteca da minha cidade e desde já faço a propaganda para as pessoas que moram aqui na minha cidade, né, na Aratuba, que vão à biblioteca, certo? E que leiam esse livro e outros que estão lá, né? Não deixem a nossa biblioteca sozinho. Então, dito isso, aí sim, eu fui lá na prateleira de literatura e saí escolhendo livros que fossem curtinhos. E aí eu saí folheando, aí eu coloquei assim, o critério era esse, de levar para casa para ler o livro. Aquele que eu abri o livro e as primeiras páginas me atraírem, esse é o vencedor, esse que eu vou ler. E assim foi com o Pai Tomás. Mas o legal, na hora de ter que ver esse título, A Cabana do Pai Tomás, se eu não estou enganada, o C.S. Lewis, ele cita esse livro, né, alguma frase do Pai Tomás, no livro dele, Surpreendido pela Alegria. Eu não tenho muita certeza de que é ele, mas teve um livro que eu li em que o Pai Tomás era citado, certo? Então, muito bem. Vocês sabem, né, que eu tô olhando aqui pra colinha, né, gente? A minha memória é horrível, pessoal. Acho lindo aquele povo, né, que lê o livro e diz tudo improvisado, mas eu não cheguei nessa fase ainda. Quem sabe um dia. E assim, a autora desse livro, por ela ter escrito sobre esse tema, né, da escravidão, ela foi considerada pelo presidente na época dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, como a jovem que provocou a guerra civil
A jovem que provocou a guerra civil. Aí, dentro desse livro aqui, tem esse folhetinho, certo? E aí, quem escreveu o folhetinho fala que essa frase aqui é mais como se fosse uma força de expressão. Não foi bem isso que causou a guerra civil, certo? Outros fatores também, mas esse livro foi um livro muito importante, certo? Nessa composição histórica, não é? Da abolição, né? Da abolição da escravatura lá, no debate sobre se a escravidão era uma coisa certa, se era uma coisa boa e tal. Então, tudo isso, né? Ele disse essa frase, né? Que ela foi a jovem que provocou a guerra civil. Tudo isso porque a história do pai Tomás comoveu o povo americano, como está dito, numa pequena biografia da autora no final do livro, certo? Então, vamos lá. Então, quem é o nosso herói aqui, né? Quem é o pai Tomás? O pai Tomás, ele é esposo da mãe Chloé, certo? Pai de 3 filhos, um idoso e um cristão piedoso que aprecia muito ler a sua Bíblia. E de quem é que ele é escravo? Ele é escravo do senhor Shelby. E que, assim, o senhor Shelby, ele era um homem, até a história nos mostra isso, o próprio pai Tomás vai falar isso para nós, né, do senhor Shelby, que ele era um homem bom para os seus escravos, certo? Diferente de outros. Só, gente, que o senhor Shelby, ele está afundado em dívidas e não tem como pagá-las. Aí o que acontece? Certo dia, chega lá na casa desse senhor, um mercador de escravos, né? Um vendedor lá de escravos, vendedor, comprador. E aí, gente, o Shelby tá devendo esse cara, certo? E aí, como não tem, como não tem dinheiro para ele pagar a dívida dele, o que ele diz? Eu aceito escravos pela conta. Você me dá os seus melhores escravos aí pela conta e tá tudo certo. E aí, para resumir, o seu Shelby vende, né, com o coração partido, o pai Tomás, até porque ele já havia prometido a libertação do pai Tomás. Ele já era bem, como eu disse aqui, ele já era bem idoso, já estava bem cansado, né? Mas aí vendeu, porque ele era, o pai Tomás era muito honesto, né? Era um homem que o seu Shelby confiava. Então ele vendeu o pai Tomás e, por infelicidade, entrou uma criancinha que era filha de uma escrava, da Elisa, né? E esse menino, ele era muito espertinho, muito inteligente, muito fofinho. E o cara, o vendedor de escravo, ele se encantou pelo menino e queria também levá-lo, certo? E aí, muito bem. O Shelby concordou, vendeu o pai Tomás e a criancinha, certo? Só que aí, na hora lá da conversa, da venda lá, a Elisa ouviu a conversa, né? E até reportou lá para sua ama, né? O que ela tinha ouvido e tal. E, enfim, ela, sabendo do plano de venda do seu filho, ela pega e foge com o filhinho dela, né? Acho que toda mãe faria isso, né? Não deixaria que seu filho fosse vendido. No caso, se ela pudesse fugir, com certeza uma mãe que ama seu filho fugiria, e foi isso que ela fez. Ela fugiu com o filho dela, diferente do pai Tomás, né? O pai Tomás, ele resolveu se resignar e ficar e aceitar o plano do seu Shelby. Então, muito bem. Aí, o pai Tomás é levado e tudo mais, e dentro do navio que eles estão, o pai Tomás, ele é vendido. Aí, em que situação acontece essa venda, né? Em que situação acontece essa venda do pai Tomás?
Eles estão lá no navio e aí ele conhece uma garotinha chamada Evangelina. Quem for ler esse livro vai se apaixonar por ela. Ela é fofa, ela é linda, ela é maravilhosa. Uma menina muito boa, muito meiga. E aí, a menina lá pelas tantas, a menina cai no mar. E aí, quem é que vai socorrê-la? O pai Tomás. O pai Tomás é mais rápido do que o pai dela. E aí salva. E aí, o que acontece? A menina, né, fica amiga do pai Tomás, gosta muito dele e pede ao pai dela, o Saint Clair, né, que compre o pai Tomás para ela. E o pai Tomás e o Saint Clair, né, pega e atende o desejo da filhinha, né, e compra o pai Tomás. E o que é uma boa, pessoal, porque o Saint Clair, ele também vai ser um ótimo patrão, né? Assim como o seu Shelby, um ótimo patrão, diferente da esposa dele, certo? A esposa dele era uma chatinha. Enfim, então, mas lá na casa do Saint Clair, o pai Tomás vai encontrar um ombro amigo no seu patrão e na menina, né? Na Evangelina. E até aí tudo bem. Aí assim, gente. Aí, deixa eu ver o que é que eu posso falar pra vocês, mas sem ter que dizer as partes importantes. Eu só sei que a Evangelina, acontece uma situação que a Evangelina pede que o pai dela liberte os escravos, né? Em especial o pai Tomás, não é? Pede que o pai dela liberte ele, né? Porque ele tem a esposa dele, porque tem os filhinhos e tudo mais. Então, e falar em... Não, mas isso aqui eu digo mais na frente, tudo bem. E aí sim, né? Só, gente, que acontece uma reviravolta na história lá dessa família. E aí o Saint Clair, não por maldade, ele não consegue cumprir a promessa que ele fez à filha dele, né? De libertar o pai Tomás. E aí o pai Tomás, ele precisa ser vendido, né? Precisa ser vendido. Quem vende ele é até a esposa do Saint Clair, certo? Não se importa com o pedido da filha. E aí o pai Tomás é vendido de novo, só que ele é vendido, gente, por um traste, assim, por um filho do cão, sabe? O homem horroroso, que é esse senhor Legris, certo? Que assim, sem nenhuma necessidade, né? Porque o escravo, ele já tem as suas vestes, as suas roupas muito simples, né? E aí ele é um homem tão assim infernal, tão terrível, que até as roupinhas melhorzinhas, né? Vamos dizer assim, que o pai Tomás tinha, ele manda tirar, né? Ele se apropria da roupa do pai Tomás, dá roupas horrorosas para ele, dá da pior comida e já chega tocando terror, né? Mostrando quem ele era, né? O diabo que ele era, certo? Enfim. E aí o pai Tomás é vendido desse cara. Aí eu coloquei uma pergunta assim, gente. O que chama a atenção no pai Tomás, né? Ao ler o livro, o que é que chama a atenção desse senhor tão simples, escravo, né? Ele tem motivos de ser uma pessoa ressentida, triste, amarga, né? Mas o pai Tomás, ele não é assim. Ele não é assim. E o que chama a atenção dele, que nos chama a atenção na leitura sobre ele, né, nesse livro, é que ele é um homem bondoso, mesmo nessa situação extrema, né, de sofrimento. Como eu disse, esse homem ele era terrível. E aí, ele vai em um determinado momento, mandou ele para a colheita, certo? Juntamente com outros escravos. Quando chega lá, pertinho dele, tá lá uma senhora, né?
com aparência assim de doente, muito cansada, prestes a desmaiar, certo? E aí o que que acontece? O pai Tomás, mesmo sabendo que ele podia apanhar se ele ajudasse a colega, né? Ele mesmo assim, é por isso que eu chamei ele de herói, porque só heróis se sacrificam assim pelos outros, né? E ele deixou o que estava fazendo e foi ajudar a moça. E assim, enquanto ele passou lá, ele sofreu coisas terríveis, mas quanto era ele sofrendo e era a desobediência dele, né? Ele ajudava as pessoas, né, os pares dele que estavam lá junto com ele, certo? Então é isso que nos chama a atenção, né? Por ele ser escravo, ele não guarda rancor, não guarda ressentimento, é bondoso, é honesto, certo? E aí, gente, como já virou tradição aqui nos nossos vídeos, a gente sempre fala uma passagem, né? E hoje eu vou ler uma parte aqui do capítulo 8 para vocês, que é sobre a entrega do pai Tomás. É muito emocionante, certo? A entrega do pai Tomás. E aí vocês, é como se a gente estivesse soltando a história, né, de novo. Mas aí vocês vão ter uma ideia, né, de toda a emoção que foi essa partida, né, desse escravo e desse pai também, né. Então, capítulo 8, a entrega do pai Tomás, fica na página 56, certo? A luz nublada da manhã entrava pelas janelas da cabana do pai Tomás. Era muito cedo. As crianças ainda dormiam. 3 camisas de tecido grosso, mas impecavelmente lavadas e passadas, achavam-se arrumadas em cima de uma cadeira. Mãe Cloé estava terminando de passar mais uma, e havia lágrimas nos seus olhos. Pai Tomás, a um canto, lia a Bíblia. Como todos os homens de sua raça, ele era muito apegado à família. Interrompendo de repente a leitura, para olhar mais uma vez os 3 filhos que dormiam, disse com voz desconsolada. E era difícil, viu, gente? O pai Tomás tem alguma atitude assim de desconsolo, de estar se desesperando. Ele não é esse tipo de homem. Mas qual é o pai, né, gente? Que vê ali seus 3 filhinhos dormindo, fica inerte, né? Fica sem nenhuma atitude. E o pai Tomás não era diferente. Está chegando a hora de separar-me deles, o pai Tomás falou. Dobrando a camisa, mãe Cloé interrompeu entre soluços. Não sei como pode acontecer uma coisa dessas. A ama disse que vai comprar você de novo. Possivelmente daqui a 1 ano, que é quando o Sr. Halley pretende vender você. O Sr. Halley era esse vendedor de escravos aí, né? Que a gente acabou de ver que ele, assim que pôde, vendeu logo o pai Tomás. Mas tenho as minhas dúvidas. Os escravos que vão para o sul nunca mais voltam. E, minha gente, eles tinham para os escravos que não eram do sul, ter que ir para lá era como se fosse assim uma coisa terrível. Que, como ela acabou de dizer, por quê? Porque iam, mas não voltavam mais, certo? E aí vocês podem se perguntar, e aí, Euline, ele voltou? Não sei, vocês vão ter que ler. Aí ele disse assim, hei de voltar, minha velha, continuou Tomás, procurando consolá-la. Entrego-me nas mãos do Senhor e sei que ele não vai me abandonar. Ainda bem que, em lugar de vocês, fui eu escolhido. E isso é uma das coisas lindas e que marca a gente do pai Tomás, que dá pra gente levar pra nossa vida, que é o quê? Sempre ver o lado bom das coisas. É sempre ver o lado bom das coisas. Ah, mas tá tudo muito terrível na minha vida, tá tudo muito difícil, eu vou morrer, eu vou pular de uma ponte. Sempre o pai Tomás nos faz refletir, né? Que sempre
tem o lado bom daquela história amarga. Sempre tem o que a gente tirar de bom. Mas aconteceu um acidente e ninguém morreu, por exemplo, né? Tem como, graças a Deus, o carro ficou amassado, mas tá todo mundo vivo. Tudo tem como tirar uma coisa boa, né? E aí, só que tem situações na vida que fica bem difícil, né? De tirar uma coisa boa. Mas graças a Deus, a maioria das coisas ruins da vida tem como a gente olhar o lado bom, né? Então vamos continuar. Agradeço a Deus por me haver concedido essa graça, né? De ter que ser ele o vendido e não a família dele. Afinal, aqui vocês estarão em segurança. Os Shelby são amos de bom coração. Tá aí o pai Tomás que fez pra mentir, né? O Shelby, a família Shelby eram pessoas boas, né? Emocionado, Tomás falava tão baixo que mãe Chloé mal conseguia ouvi-lo. E essa outra parte aqui dele que me marcou bastante, que eu achei linda e maravilhosa. Que aí ele diz, né? Não perca a esperança, minha velha, disse ele ainda fechando a Bíblia. É preciso que você aceite tudo isso com resignação. Eu acabei de perguntar, né? Eu acabei de dizer. E para aquelas situações que nós não temos com que tirar o lado bom, nós temos essa palavra aqui do pai Tomás, né? Aceitar com resignação. Eu falo assim, gente, mas eu não sou esse tipo de pessoa, né? Que é da minha natureza aceitar as coisas com resignação. Não, é da minha natureza querer agir, né? Mas como cristã que sou, eu tenho que ter consciência de que eu sou dependente de um Deus, que eu tenho que esperar por Ele e que tem certas situações na vida que a melhor coisa é você dizer tudo bem, tudo certo, vamos lá, aceito com resignação, né? Tem coisas que você tem que fazer que nem a Elisa, você tem que fugir, você tem que agir, não é? Até, né, Deus, eu creio que Deus nessas horas nos auxilie, não é? Mas há momentos que você tem que se resignar e eu peguei essa palavra e coloquei no meu coração para mim. E para terminar essa longa citação, não tenho mesmo outra coisa que fazer senão entregar-me hoje a quem realmente pertenço. Mas Deus não nos abandonará. Fique certa disso. Então, essa né, da resignação aí foi a minha frase preferida. Ficou mesmo no meu coração. É um livro, assim, acabando no Pai Tomás, gente, assim, eu não sei vocês quando leem, mas eu sempre quando eu vou ler um livro, assim, de romance e tal, eu sempre fico na expectativa de que aquele livro traga algo novo para mim, que aquele livro mexa profundamente assim por dentro, né? E A Cabana do Pai Tomás fez isso comigo. É um livro lindo, é um livro comovente, certo? Nos faz pensar, né? Como na história da humanidade, né? Não foi só na história brasileira, nem na americana, nem na história africana, que foi marcada por escravidão. Enfim, então faz a gente refletir, né? Como alguém um dia teve essa audácia, né? De dizer que o outro era inferior e eu vou lhe escravizar. Mas isso faz parte da natureza humana, né? Da nossa condição caída, né? Então, infelizmente, faz parte de nós, só que a gente tem que fazer que nem a Harriet, né? A gente tem os textos para servir como armas, né? Contra a escravidão, contra as coisas que são erradas, né? Temos arte para servir como instrumento, né? Para nós denunciarmos aquilo que não está certo. Então, eu espero que vocês confiram, certo? De perto essa história comovente, que
ajudou a colocar em xeque a escravidão nos Estados Unidos. E para encerrar, eu gostaria de agradecer, pessoal, as pessoas que me deram força nos comentários para mim não acabar com o canal. Eu por 2 vezes já vim aqui no YouTube para cancelar o canal. E aí eu vi assim uns comentários: ah, cadê ela? Não faz mais vídeos, não acaba o canal não e tal. Eu achei aquilo ali tão lindo, porque como é que pessoas que não te conhecem, né? Enfim, parece que sentiram que eu ia acabar com o canal e me deram essa força. Então eu agradeço demais, certo? E agradeço todos que se inscreveram. Eu não tenho muitos inscritos, mas eu acho que eu devo essa satisfação, né? Devo esse agradecimento a essas pessoas que se inscrevem, que curtem, que dão dislike, que comentam. É um canal pequeno, certo? Mas, enfim, eu agradeço, tá certo? A todos. Um abraço.